terríveis e são condescendentes com eles próprios, tanto quanto eu. Fazem assim das faltas dos outros uma desculpa para negligenciar seu dever. Os defeitos e pecados alheios não servem como desculpa para pessoa alguma, pois o Senhor não nos deu um modelo humano falível. O imaculado Filho de Deus é que nos foi dado como exemplo, e os que se queixam do mau comportamento dos que se dizem verdadeiros cristãos são justamente os que deveriam apresentar um modelo de vida melhor e um mais nobre exemplo. Se tem um conceito tão elevado do que é ser cristão, não seria ainda maior o seu pecado? Sabem o que é certo, mas não querem pôr em prática. Cuidado com os adiamentos. Não deixe para depois a tarefa de abandonar os pecados e buscar, por meio de Jesus, a pureza de coração. É nesse ponto que milhares têm errado para sua própria perda eterna. Não vou me demorar aqui sobre a brevidade e a incerteza da vida. Mas há um terrível perigo que não é bem compreendido em adiar ou atender ao chamado do Espírito Santo, preferindo viver no pecado, pois é esse, na prática, o retardamento. Só com o risco de perder a vida eterna é que podemos tolerar o pecado, por pequenino que seja. O que não conseguirmos vencer, nos vencerá para a nossa própria destruição. Adão e Eva se convenceram de que uma questão insignificante, como comer o fruto proibido, não poderia resultar nas tão terríveis consequências anunciadas por Deus. Mas essa desobediência insignificante era uma transgressão da imutável e santa lei divina e separou o ser humano de Deus, permitindo a entrada da morte e trazendo sobre o mundo tantas misérias indescritíveis. Século após século, a terra tem se lamentado e toda a criação tem gemido aflita por causa da desobediência do ser humano. Os próprios habitantes do céu sentiram os efeitos da rebelião contra Deus. O Calvário tornou-se um monumento para mostrar ao mundo o enorme sacrifício exigido para pagar a transgressão da lei divina. Não consideremos o pecado como uma coisa sem importância. Cada ato de transgressão, cada negligência ou rejeição da graça de Cristo cai sobre você mesmo. Endurece o coração, torna a vontade depravada, entorpece o entendimento e faz com que você atenda cada vez menos ao chamado do Espírito Santo de Deus. Muitos tranquilizam a consciência perturbada, achando que podem mudar a sua maneira errada de ser quando bem entenderem, que podem considerar levianamente o convite de misericórdia e, apesar disso, não deixarem de ser impressionados repetidas vezes. Acreditam que depois de terem desprezado o Espírito da graça, depois de terem se colocado junto com Satanás, no momento de terrível aflição, poderão mudar seu jeito de ser. Mas isso não é tão fácil.
A experiência, a educação de toda a vida construiu um caráter de tal modo que são poucos aqueles que desejam receber a imagem de Jesus em sua mente. Apenas uma qualidade negativa do caráter que seja. Um só desejo de pecar, cultivado persistentemente, tornará sem efeito todo o poder do Evangelho. Qualquer tolerância para com o pecado fortalece a inimizade de uma pessoa para com Deus. Aquele que manifesta uma arrogante falta de fé ou uma grande indiferença para com as verdades divinas está apenas colhendo aquilo que ele mesmo plantou. Em toda a Bíblia não existe advertência mais terrível contra brincar com o que é mal do que as palavras de Salomão. Ele é apanhado na rede de seu próprio pecado. Cristo está pronto para nos libertar do pecado, mas não contra a nossa vontade. E se pela insistente transgressão a própria vontade estiver inclinada a fazer o mal e não quisermos ser libertos nem aceitar sua graça, o que mais ele poderá fazer? Nós nos destruímos conscientemente por rejeitar seu amor. Este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos. O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse coração humano com suas emoções de alegria e tristeza em conflito. Coração volúvel e sem rumo, que serve de morada para tanta impureza e engano. Deus conhece os motivos, os desejos e os propósitos. Vá até Ele com seu coração manchado, do jeito que se encontra agora. Como o salmista, abra o coração àquele que pode ver tudo, dizendo: ó Deus, examina-me e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim alguma falsidade e guia-me pelo caminho eterno. Muitos adotam uma religião intelectual, uma forma de piedade, sem que seu coração seja purificado. Que a sua prece seja: ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me um espírito novo e firme. Trate a si mesmo com sinceridade. Tenha fé e seja constante, como se estivesse em jogo a sua vida. Essa é uma questão que tem de ser resolvida entre você e Deus, e a solução tem que ser para a eternidade. Uma esperança meramente suposta pode arruinar sua vida. Estude com oração a palavra de Deus. Ela apresenta na lei de Deus e na vida de Cristo os grandes princípios da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela convence do pecado e apresenta com clareza o caminho da salvação. Escute o que ela tem para dizer a você, como sendo a voz de Deus falando diretamente ao seu coração. Ao ver quão pecador você é, ao enxergar a si mesmo como na verdade é,